My name is Matheus Marlison, and I'm a Master's of Global Affairs from the Graduate School of Arts and Sciences here at Columbia. In our opening statement, we said there are 3 ways through which Brazil can contribute to addressing the climate change crisis: reducing emissions, providing solutions and know-how to the world, and influencing political discussions. Forests are a topic where Brazil plays a key role in all of these aspects. In the climate debate, Brazilian forests are primarily mentioned in the context of deforestation, which is undeniably a significant problem requiring urgent attention. However, within the framework of this panel, we aim to approach the topic from a different perspective. How can forests contribute to solving the climate crisis while also benefiting the people living in and around the forest, including indigenous and traditional communities, among others? Furthermore, how can we ensure that safeguards, standards, and regulations are effectively put into place? We are joined today by experts to give us more insights into this fascinating natural resource. Please, help me welcome to the stage Thiago Piccolo, CEO of ReGreen, Lívia Pagotto, Senior Knowledge Manager at Instituto Arapiaú, Janice Maciel, Green Economy Manager at CERTI Foundation, and our moderator, Ricardo Politi, Chief Investment and Innovation Officer at the Amazon Investors Coalition. And unfortunately, one of our speakers, Ivanda Witoto, had a logistical problem and won't be able to join us today. But let's welcome our panel. Thank you. Thank you. First of all, thanks for everyone that organized. We're gonna do this panel in Portuguese. We had planned to do it in Portuguese because of Wanda. She wasn't able to make it, but we decided in respect to keep what we had scheduled. So we'll do it in Portuguese. Everyone that doesn't speak Portuguese, you have the opportunity to have translation. So I'll switch to Portuguese now. Meu nome é Ricardo, eu sou CIO de uma organização que chama Amazon Investor Coalition. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tive ano passado assistindo aqui, então foi muito bacana, né? Agora estar numa posição diferente, poder entrevistar e conversar com essa turma de expert aqui que está do meu lado. Eu vou inicialmente contar um pouco sobre o nosso trabalho da Amazon Investor Coalition, né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos que nasceu da junção de 2 outras. Uma delas é o Nexus. O Nexus é uma rede de filântropos e investidores globais, mais de 6 mil membros presentes em 70 países, cujo net worth agregado, né, vamos chamar a fortuna agregada dessas grandes famílias chega em 750 bilhões de dólares. Então são famílias muito poderosas do mundo que estão se preparando para uma liderança focada nas ODS da ONU. E a outra organização é o Earth Innovation Institute, criado por um cara que chama Daniel Napstead, que há mais de 30 anos estuda aí a bioeconomia amazônica, foi um dos fundadores do IPAN. E através de um financiamento que a gente conseguiu, uma doação do governo britânico, de um programa que chama Partnerships for Forests, a gente conseguiu colocar de pé esse programa e com a parceria da Fundação CERT, o programa Jornada Amazônia, a gente conseguiu implementar a nossa visão. E a nossa visão era basicamente de que o bioma Amazônia era uma das principais nature-based solutions para combater as mudanças climáticas e proteção da biodiversidade. Como que a gente decidiu atuar? A gente tem esse pool de riqueza, esses círculos de capital, grande parte deles posicionados no norte global, e a gente entende que muitos projetos que estão no bioma Amazônia e que valorizam a floresta de pé, são alternativas econômicas à economia do desmatamento, precisam de financiamento para viabilizar. Então, o nosso papel é basicamente, de um lado, qualificar esse pipeline de projetos, né, startups, e independente do que seja, preparar os investidores, educar os investidores e ajudá-los a blend capital de filantropia, capital de investimento privado e também capital de empresas e alocar nessas soluções em prol da Amazônia. E aí, quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando do bioma e, portanto, da Pan-Amazônia, né? Nesses últimos 12 meses, a gente fez mais de 300 matchmakings entre investidores globais e soluções, e o resultado foi mais de 250 milhões de reais direcionados para a região. Nosso foco foi muito grande em investimento, e agora a gente quer focar um pouco mais no capital filantrópico. E por conta disso, amanhã a gente está lançando aí publicamente, de uma forma restrita, privada, um programa que chama Small Grants Facility,
que depois a gente pode conversar um pouco mais, né? Entrando um pouco aqui no nosso painel, né, que fala justamente sobre o papel das florestas na transição verde, né, do nosso país. Primeiro eu queria dizer que o Brasil ele está posicionado de uma forma extremamente estratégica nessa pauta. Primeiro porque 70% da matriz de emissão do país vem justamente de mudanças de uso da terra, de florestas, desmatamento, do agronegócio. E o Brasil é um país que tem green assets, né? A gente tem ativos verdes, nós temos a nossa floresta tropical. Só que chamar o Brasil de uma powerhouse verde, né? uma potência verde, eu acho que a gente ainda não está lá, né? Eu acho que tem um trabalho enorme de protagonismo, de criar essas soluções e depois exportá-las, que eu acho que é o trabalho que protagonistas como essa turma que está aqui comigo consegue trazer e está buscando implementar de uma diversidade de maneiras, né? Obviamente, não ter a Wanda aqui é muito triste, é uma perda, porque essa diversidade de visão é muito importante, e não só de modelos de negócio, mas também de contextos, né? O fato dela ter tido uma dificuldade de chegar aqui a tempo, ela vai chegar amanhã, acho que nos faz refletir e criar empatia para entender que algumas coisas que são tão triviais para a gente, que está na Faria Lima, né, muitos de nós, quando está num contexto do lado de lá, coisas simples se tornam bem desafiadoras, né? E aí eu queria trazer uma primeira visão, né, que eu até estava falando com a Lívia, né, ela foi uma das palestrantes num evento nosso do Nexo, e ela fala muito essa coisa do olhar de satélite, né, que a Lívia vai poder falar um pouquinho mais, que muita gente, né, ela fala, o mundo olha a Amazônia com um olhar de satélite, é aquela massa verde, olha as florestas e não entende que tem pessoas morando lá, né, que tem todo um contexto local, social, econômico, que precisa ser levado em consideração. E os dados mostram, né, as florestas que estão dentro de áreas de terras indígenas são as mais preservadas. Então, é uma das maneiras mais baratas, economicamente falando, de se proteger as florestas, é fomentando com que a gente gere prosperidade social e econômica para esses povos que ali habitam. Eu vou começar com uma pergunta bem geral, né? Acho que, obviamente, como cada um deles tem uma maneira de atuar bastante distinta dentro dos negócios florestais, para cada um de vocês nos contar, a gente pode até em ordem, como que vocês se posicionam, né? Qual que é a tese de vocês, para depois a gente aprofundar um pouquinho mais no modelo de negócio. Genice, por favor. Obrigada, Ricardo. Vou pegar o gancho com que você mencionou aí. Eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade aí de posicionar a Amazônia como uma grande catalisadora de baixa emissão de carbono do Brasil. Mas a grande questão é como que a gente considera essa vocação e a oportunidade do território para gerar um modelo de desenvolvimento que considere prosperidade econômica, mas também a sustentabilidade e uma inclusão social, né? E, para a gente, a resposta passa por ativar o potencial da bioeconomia amazônica, gerando uma competitividade para a floresta em pé, frente a outros usos de solos não sustentáveis. E essa bioeconomia ela já existe. E, apesar da gente ter muita limitação assim, de acesso a dados desse setor, estudos recentes aí da WRI mostram que já existem 12 bilhões de reais em valor bruto de produção e que esse potencial, e existe um potencial de triplicar esse valor, isso se a gente considera apenas 13 cadeias das quais a gente possui algum tipo de dado para quantificar. E sem contar também toda a agregação de valor que a gente pode gerar a partir de inovação. Então, é a partir daí que a gente posiciona a nossa tese, né? Nós acreditamos que a competitividade da floresta em pé ela pode ser potencializada, ela pode ser ativada a partir da inovação e do empreendedorismo. A oferta de produtos da sociobiodiversidade ela é, por natureza, bastante heterogênea, são baixos volumes, ela é muito diversa e existe uma instabilidade de produção típica da floresta e típica do extrativismo. Mas, por outro lado, a demanda das indústrias que estão comprando produtos da Amazônia, elas requerem volume, requerem padronização, requerem estabilidade e previsibilidade para a compra desses materiais, né? Então, essas indústrias demandantes, quando orientadas a atuarem sobre uma lógica de cadeias sustentáveis e regenerativas, elas têm o grande potencial aí de tracionar essas cadeias num curto prazo, nessas cadeias da Amazônia num curto prazo,
promovendo escala de valor relevante para a floresta. Só que, então, existe um grande abismo entre a realidade da oferta da floresta e a demanda dessas grandes indústrias. Então, para a gente, é nesse abismo aí entre esses dois mundos que está uma grande oportunidade para a inovação e para o empreendedorismo, né? Então, a gente acredita que as startups, nos elos intermediários dessas cadeias, elas têm a grande oportunidade aí de poder estar diversificando demanda, de poder estar reduzindo dependência de poucos compradores, que muitas vezes é o que acontece hoje em dia nessas cadeias, superar desafios de logísticas e de escala e conectar a floresta com cadeias globais sustentáveis. Então, nesse cenário, o nosso objetivo, através da Jornada Amazônia, que é uma iniciativa liderada pela CERT e que tem aí parceiros como Fundo Vale, Itaú, Bradesco, Santander, a CLU, a Pórticos, nos apoiando, o objetivo é a gente incentivar o fomento em larga escala de startups para a floresta, a partir desse fomento do ecossistema inovador, um ecossistema robusto, né, pujante de negócios, capaz de promover essa competitividade da floresta, tanto em pé, quanto tanto conservada como restaurada. E aí a gente trabalha numa perspectiva com duas abordagens complementares, assim. De um lado, a gente cria esse pipeline que o Ricardo mencionou, esse pipeline de novos negócios de startups para florestas, e a gente faz isso através, principalmente, de 3 mecanismos que a Fundação CERT aí já tem testado e operado com sucesso por alguns anos, né? Então, nossas metas aí até 2025 são de mobilizar 20 mil talentos e fomentar a cultura empreendedora na região, criar 200 novos negócios de impacto e escaláveis na região, ajudando aí com recursos não reembolsáveis e com capacitação. Temos também a meta de qualificar e melhorar a competitividade de 100 startups já existentes na região e também investir em 30 delas através de uma abordagem de smart money, né? E uma segunda frente de atuação, a gente quer trazer as indústrias demandantes e que têm esse potencial de tracionar essas cadeias. E aí nós estamos falando de indústrias de alimentos e bebidas, cosméticos, química verde, fármaco e fitofármaco, moda, entre diversas outras, né? Nós temos a oportunidade de atrair essas indústrias, não só como clientes, mas também como co-desenvolvedoras de soluções para a floresta, como co-investidoras em startups, nessa lógica de smart money, né, acelerando o acesso ao mercado e o desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras para a floresta. Então, resumindo, esse processo visa, em última instância, fazer com que, economicamente, né, seja mais compensatório manter a floresta em pé, evoluindo o custo de oportunidade e interiorizando esse desenvolvimento sustentável através da criação e da distribuição de um valor compartilhado aí junto com as comunidades que ali vivem. Boa tarde para todo mundo, todas e todos. Um prazer dividir esse painel aqui com vocês, Thiago, Ricardo, Janice. Infelizmente, realmente, a Wanda faz e fará uma falta imensa aqui, mas, possivelmente, muitos de vocês vão conseguir conhecer a Wanda, para quem não conhece, e ela é simplesmente uma pessoa incrível para fazer uma discussão sobre florestas. Inclusive, né, falar sobre florestas no Brasil não faz o menor sentido se a gente não tiver representantes dos povos da floresta junto, obviamente, com a gente que pensa, do ponto de vista dos investidores, do ecossistema de inovação, dos modelos de negócio que estão sendo pensados, e também do meu segundo chapéu, talvez o mais pesado dos meus chapéus atualmente. O primeiro deles é coordenar, né, a frente de conhecimento do Instituto Arapiauí, colocar conhecimento a serviço de atividades filantrópicas, mas meu segundo papel é justamente sendo secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, que é uma rede que pretende, desde 2020, ser um espaço de discussão de uma ambição brasileira para a Amazônia, ou seja,
como é que a Amazônia faz sentido para uma discussão sobre desenvolvimento do Brasil? Quando é que a gente vai começar, de fato, a institucionalizar um debate sobre política de desenvolvimento para a Amazônia a partir do que nosso país é e quer ser? E a gente faz isso por algumas formas. Uma delas é justamente reconhecer os vários conhecimentos que estão dados aí, toneladas de conhecimento tradicional, científico, básico, aplicado, inovações que já foram pensadas para a região. Reconhecendo esses conhecimentos, como é que a gente pensa em ações concretas para o território. Então, a Concertação hoje é uma rede de mais de 600 pessoas que pensa em ações e projetos estruturantes para a região, e vou falar um pouquinho mais sobre a pegada disso daqui a pouco. Mas queria dizer que, de certa forma, para a Concertação, falar sobre um painel sobre florestas é falar sobre a Amazônia e sua diversidade. Eu acho que a gente está no momento de reconhecer que a Amazônia é diversa, tem várias iniciativas que estão falando também sobre isso, a Concertação é somente uma delas, o projeto Amazônia 2030, liderado aí por PUC-Rio e CPI, é outra iniciativa que pensa em 5 Amazônias, a Concertação fala em 4 Amazônias, mas muito antes de nós, pensadoras incríveis como a professora Berta Becker também pôde falar sobre essa diversidade de paisagens que a Amazônia tem hoje. E, possivelmente, Tiago também enxerga isso na Mata Atlântica, que eu sei que o trabalho da WeGreen também passa por outras florestas. Então, a gente está falando de uma realidade que, obviamente, faz sentido para o Brasil, mas que, na Amazônia, pela sua exuberância e pela sua imensidão, faz ainda mais sentido. Então, falar sobre diversidade na Amazônia é também localizar o papel das florestas nessa diferença de paisagens, né? A gente gosta muito de dizer, então, dentro do contexto de 4 Amazônias, que é importante reconhecer uma Amazônia, uma paisagem conservada, ou seja, em que há maciços florestais ou que há características naturais originais que estão conservadas, e que atividades econômicas como o extrativismo, com os povos na floresta liderando essas atividades, é muito fundamental. A gente gosta também de falar sobre a Amazônia em transição, ou seja, aquela que teve o mínimo de exposição à atividade humana, e tem, de certa forma, uma imensidão aí de oportunidades para a gente explorar, no sentido de que tal a gente transitar de volta, né? Transitar de volta para a floresta. Ainda há tempo, e acho que iniciativas como a própria WeGreen, de novo, mas sei que o trabalho da CERT também vai nessa direção, né? De como, por meio de formas como restauração, reflorestamento. Ontem, aqui, visitando um colega, conheci o termo de rewilding. Achei muito interessante também de como é que a gente pode pensar, de repente, em alguns lugares em que a gente traz a natureza mais selvagem no seu estado original de preservação. Então, acho que também tem uma mobilização aí importante do que a gente pode fazer nessa transição de paisagem para paisagem. Obviamente, tem a Amazônia que está convertida, aquela Amazônia que, de forma mais exposta, já tem atividades como agronegócio, como mineração, grandes projetos de infraestrutura, mas, obviamente, algumas áreas com práticas de sustentabilidade avançando também com valor imenso e oportunidades de ações como rastreabilidade de cadeias do agro e da pecuária, mas também integração lavoura, pecuária e floresta, como, enfim, um campo imenso de atuação para a gente pensar nessa Amazônia tão diversa. E, por fim, e talvez muito menos falado do que as florestas, um contexto urbano em que abriga mais de 30 milhões de amazônidas, uma imensidão de pessoas que têm demandas como qualquer um de nós que vive em qualquer outra região do Brasil e do mundo também tem. Ou seja, falar em conservação da Amazônia é também falar sobre a importância de colocar essas pessoas no centro e como a melhoria da qualidade de vida é fundamental e é um desejo dessas pessoas, assim como é para a gente de qualquer outra região. E aí estou falando sobre educação, saúde, segurança pública e tantos outros assuntos. Também quero falar um pouquinho mais tarde sobre isso, a partir do que a Concertação tem pensado. Bom, isso para dizer, então, que a floresta ela tem o seu lugar nessas paisagens diversas na Amazônia, mas, obviamente, ela tem conexão com cada uma dessas coisas e outras paisagens que eu menciono. Qual é a conexão entre floresta e cidades, por exemplo, na Amazônia? Como é que a gente vai agregar valor para cadeias da bioeconomia, por exemplo? Qual é o papel de ciência, tecnologia e inovação no contexto urbano? Qual é o contexto? E aqui fico muito feliz de ver vocês, estudantes de Colômbia, e Matheus, por exemplo, voltando daqui a pouco para o Brasil. Espero que tenha uma contribuição para que a gente tenha mais gente na Amazônia do Brasil, fora do Brasil, mas na Amazônia pensando na fronteira do conhecimento, e são muitas fronteiras do conhecimento que podem ser exploradas a partir das cidades amazônicas,
e que tem uma conexão direta com a floresta. E, para fechar essa minha primeira contribuição aqui, não gostaria de deixar de dizer que, para a consertação, é muito, muito caro, no sentido de ter sido muito importante, e é um pilar fundamental da nossa rede, mobilizar a questão da cultura, para a gente falar sobre floresta, sobre cidades, sobre áreas que já fizeram a transição, áreas convertidas. Cultura extrapolando a noção de arte e entretenimento, cultura fundamentalmente dialogando com a forma em que as pessoas se relacionam com os seus meios, com o meio ambiente, com as suas atividades econômicas, ou seja, são as formas de fazer, produzir, das pessoas se relacionarem. Só assim a gente vai conseguir pensar nas florestas como um pilar fundamental de solução e não como um problema para gerar, especialmente, valor local. Então, cultura, nesse sentido, é justamente, talvez, desmobilizar alguns imaginários que a gente tenha de que a Amazônia é verde, de que o satélite só mostra um maciço, né, uma grande imagem verde, florestal, que tem muita gente morando embaixo das copas das árvores, e é fundamental entender como essas pessoas também formulam seus imaginários em relação ao que é desenvolvimento. A palavra desenvolvimento incomoda a muitos, inclusive localmente. Talvez a palavra envolvimento para pensar o desenvolvimento seja a mais adequada, pelo menos é o que a gente vem ouvindo nesse sentido, mas também a cultura para a gente deixar de pensar de forma somente racional. Acho que a Amazônia já foi exposta a tantos ciclos de desenvolvimento, com tanta exploração e extração de riqueza local, sem que riqueza ficasse para a região, que a gente precisa agora, justamente, mobilizar outros aspectos da nossa capacidade de ler o mundo e de formular políticas e propostas para uma região tão rica quanto é a nossa Amazônia brasileira. Boa tarde a todos. Queria agradecer à organização pelo convite, saudar aqui meus companheiros de painel e ecoar algo que foi falado hoje de manhã. Eu sou absolutamente maravilhado com o trabalho de organização que os alunos fazem. Tive aqui no ano passado, já achei nota 10 a conferência, estou achando essa melhor ainda. Então, parabéns e obrigado pela dedicação de vocês em colocar de pé um evento como esse. Eu queria começar falando um pouco sobre o que a ReGreen é, né, e por que ela foi criada. A gente é uma empresa de restauração ecológica, então a gente pega áreas que foram desmatadas, geralmente décadas, se não séculos atrás, e a gente restaura o ecossistema original que existia nessas áreas antes do desmatamento, e a gente atua hoje tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia. Para fazer essa restauração, a gente usa modelos muito diferentes, a gente tem um conjunto de modelos bem variados, que podem ser muito intensivos, no caso de áreas que foram desmatadas há mais tempo, que são degradadas, que foram muito utilizadas. E aí a gente vai ter que fazer muitos processos, investir muito dinheiro para trazer de volta a floresta. E pode ser também uma restauração bem menos intensiva, em áreas em que exista um potencial de restauração natural mais latente. E aí a gente trabalha ajudando a guiar a regeneração natural, a enriquecer essa regeneração natural, mas a gente trabalha na direção da natureza, né, favorecido pela natureza. Independente do modelo que a gente vier a usar, o endgame, né, o resultado final no horizonte de décadas, de 30, 40, 50 anos, é sempre o mesmo, que é uma floresta restaurada num padrão 5 estrelas. 5 estrelas é um padrão estabelecido pela Society for Ecological Restoration, né, que é o órgão, vamos dizer assim, de classe que define esses parâmetros. E isso quer dizer que não só você tem a composição física da floresta restaurada, mas você tem todos os subsistemas funcionando, você tem resiliência, você tem a questão da biodiversidade, da questão hídrica, a proteção dos solos. E isso é importante porque garante a permanência daquela restauração. A ReGreen foi fundada assim, um pouco com a ideia de alavancar certas vantagens competitivas que nós temos, que o país tem, que internamente a gente tem. Uma delas é a ciência e o conhecimento. A gente tem muita ciência e muito conhecimento em relação a florestas e a restauração, assim como a gente tem agricultura e florestas de monocultura e etc. Temos a Exalc, temos cientistas em diferentes lugares. Né? Se a gente olha o histórico, por exemplo, de praticamente todas as culturas que a gente tem aqui no Brasil, é um histórico de multiplicar por 2, 3, 4, 5 a produtividade por hectare ao longo dos últimos 30, 40 anos, e a gente sente que isso também é uma possibilidade para a restauração de florestas nativas.
Eu acho que uma segunda vantagem competitiva que a gente quis alavancar, e que é muito particular do Brasil, é a quantidade de área que a gente tem, né? A gente tem 194 milhões de hectares de pastagem no Brasil. E para quem, como eu, até pouco tempo atrás, não tinha ideia do que o hectare era, 194 milhões de hectares é praticamente toda a Europa Ocidental. É quase todos aqueles países lá, é Portugal, Espanha, França, Alemanha, põe tudo isso junto, dá a quantidade de pasto que a gente tem. E o número que eu tenho é que 90 milhões de hectares, ou seja, um pouco menos da metade, alguém falou 40% de manhã, são pastagens degradadas, com baixíssima produtividade. Então, a gente tem área para restaurar. E, por último, obviamente, a questão de clima e biodiversidade. As florestas aqui crescem bem, a gente tem a temperatura certa, a gente tem pluviosidade, a gente tem a quantidade de espécies muito legais. Então, a ReGreen é uma empresa que não podia ser criada em outro lugar, ela tinha que existir no Brasil, né? Então, a nossa tese, essencialmente, é que a floresta tem valor, e a restauração tem valor e tem demanda. E que esse valor vem sendo cada vez mais percebido pelo mundo, né? Ele sempre esteve lá, mas cada vez mais as pessoas falam disso, estão dispostos a pagar por isso. Então, tinha chegado a hora certa de constituir uma empresa, e uma empresa que faz isso em escala, né? E eu acho que, indo além, e para concluir essa minha fala inicial, eu acho que a tese também é que a gente podia ajudar a criar um setor, né? Eu adorei de manhã quando falaram, acho que tem que ter 4 ou 5 ReGreens. Eu acho que seria maravilhoso, né? A gente quer estar liderando isso, a gente quer estar na frente, é lógico, mas a gente não quer estar sozinho. Então, poder criar um ecossistema com outras empresas, gerando oportunidades para as comunidades no entorno, gerando empregos de alta qualidade, com boa remuneração, gerando um empreendedorismo moderno e sustentável, eu acho que é o sonho e a tese que a gente tem. Legal. E, bom, vamos aprofundar um pouquinho, né? Eu sei que a gente não está com muito tempo, tá certo isso, 10 minutos? A gente está fazendo a fala inicial, 15, a Má liberou, ela que manda aqui, ó. Se a Má, ela que manda, desde a época do Colégio Bandeirantes, ela que me mandava lá. Ela era da sala 1, era da 5, eles ranqueavam por notas. Hoje em dia não tem mais, graças a Deus, mas... né? Vergonha, né? Mas tudo bem. Genice, acho que entrando um pouco nessa tua pauta de bioeconomia e inovação, né? O Amazon Invest Coalition é parceiro, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial no Challenge de florestas e cadeias de valor de produtos florestais não madeireiros. Inclusive, semana que vem a gente vai anunciar os 15 top innovators, e alguns dos 6 que são da região do bioma Amazônia vieram de uma seleção que a gente fez com a CERT de 180 negócios, desses quais 15 foram acelerados e 15 já estavam em estágio investment ready. A gente apresentou para investidores e muitos deles estão em estágio de diligência. Então, dá um pouco mais de exemplo, né, desses negócios compatíveis com a floresta, talvez um pouco de oportunidades, gargalos e por aí vai. Perfeito, Ricardo. Então, na Jornada Amazônia, a gente está olhando para negócios, como eu comentei, né, negócios que geram competitividade para a floresta, tanto restaurada como conservada. E, fundamentalmente, que esses negócios sejam negócios de impacto, que esses negócios tenham, nos seus modelos de negócio, a própria incorporação das comunidades locais nos seus modelos de negócio, né? Então, que eles gerem esse valor compartilhado ali ao longo de toda a sua cadeia, né? Então, assim, só para tangibilizar mais o que a gente está falando, eu quero trazer alguns exemplos. A gente está falando tanto de startups, negócios inovadores que trabalham com os ativos da sociobiodiversidade, transformando em alimentos e bebidas inovadores, superfoods. A gente tem alguns exemplos, eu até trouxe aqui de algumas startups que estão aqui. Tem a Amazon Smart Food, que desenvolve plant-based hambúrgueres e almôndegas com ativos da sociobiodiversidade. Temos empresas de cosméticos como Amazon Skin Food, também que está aqui já no mercado americano também. Então, temos uma diversidade de negócios que estão transformando, estão utilizando dos ativos da sociobiodiversidade para transformar, para produzir alimentos e bebidas, fármacos e fitofármacos, produtos para moda, né? Então, por exemplo, temos a Yara Couros, que está produzindo couros a partir de resíduos de pescados e vendendo aí para grifes internacionais. Temos a Bossa Pec, temos a da Tribo, que trabalha junto com as comunidades locais produzindo borracha natural para transformar isso em produtos de moda. Temos aquelas startups também que
que pegam esses ativos da sociobiodiversidade, beneficiam e vendem para outras indústrias aí também, para utilizarem tanto em setores de alimentos e bebidas, cosméticos, têxteis. Mas a gente tem também aquelas startups que estão promovendo soluções tecnológicas que, de alguma forma, geram competitividade para as cadeias. Então, elas não necessariamente utilizam os ativos da sociobiodiversidade, mas elas estão produzindo tecnologias que geram competitividade para essas cadeias. Então, aqui, para citar alguns exemplos, a Navegan, que é uma startup de logística, a DCO Sustentável, que tem feito um trabalho muito legal de gerar soluções de energia para o contexto do interior da Amazônia, né? Então, isso soluciona um gargalo muito grande para as comunidades locais. A Manu Catu, que está desenvolvendo soluções de água potável também para as comunidades do interior da Amazônia. A AeroRiver, que está desenvolvendo um barco voador para solucionar problemas logísticos na região. Tem a Solaris também com seus barcos elétricos. Então, aqui são alguns exemplos de startups, basicamente tecnológicas, que estão ajudando aí na competitividade dessas cadeias. Temos também aquelas plataformas digitais que, às vezes, inovam ou pela tecnologia ou pelo próprio modelo de negócio, né? Então, alguns exemplos. A Directo, que é uma plataforma que une, aí, é uma plataforma de B2B, ela conecta as comunidades e as cooperativas locais com o mercado internacional. A BR Flor, que trabalha com rastreabilidade. A AgroSmart, que é uma plataforma de inteligência climática e monitoramento agrícola que cria previsibilidade para as cadeias de suprimentos de alimentos e cosméticos. A 1,5 Grau, que faz gestão e controle de incêndios florestais. BR Trace, que está trabalhando rastreabilidade com blockchain. Então, enfim, uma série de exemplos aí. E tem também aquelas startups focadas em restauração e sistemas agroflorestais, né? E eu posso citar também algumas startups que já passaram pelos nossos programas, como a Belterra, que ela atua junto com pequenos e médios produtores, promovendo práticas agroflorestais para a recuperação de áreas degradadas em larga escala, né? Então, ela tem um modelo bastante inovador para geração de valor em escala. Tem a Radix, que faz gestão de ativos florestais com oferta de títulos de investimentos de florestas produtivas plantadas em áreas degradadas. A Restauragro também é outro exemplo. Enfim, temos já bastante exemplos de negócios inovadores e com bastante potencial, mas, para a gente garantir essa competitividade da floresta, a gente precisa de muito mais negócios inovadores e com muito mais diversidade, né? Negócios inovadores e escaláveis. E hoje, quando a gente fala aí, falando um pouco dos gargalos, o principal gargalo nesse ecossistema de inovação e empreendedorismo que já está afetando aí quem está olhando para a Amazônia para investir nesse negócio é a falta de pipeline, né? Então, a gente precisa olhar para a Amazônia com esse olhar também. Muito capital está indo para a região, capital de mercado, mas a gente ainda precisa dar alguns passos atrás, a gente precisa fomentar esse ecossistema de inovação e de empreendedorismo, a gente precisa de recurso lá no início para investir em tecnologia, inovação, em cultura empreendedora, em criação de novos negócios. Só então a gente consegue criar esse pipeline robusto aí que depois pode se conectar com o mercado e com investimento, né, tornando a região mais competitiva. Eu vou até aproveitar esse gancho, Olivia, eu vou pular só para fazer esse gancho que você falou, né? Ela citou, por exemplo, a AgroSmart, né? Na época que eu tinha fundo de Venture Capital, a AgroSmart se posicionava muito para a agricultura, não era de baixo carbono na época, né? Agricultura de precisão. E é muito interessante ver muitas soluções que hoje conseguem transpor suas soluções para um cenário de agricultura de baixo carbono, por exemplo. Outro exemplo é a Mombac, né? Que é um case aí que eu vou conectar com a fala do Thiago, da Regrin. A Mombac, basicamente, são dois empreendedores que vieram do Nubank, da 99 Táxi, acabaram de levantar um veículo de $100 milhões, a gente até ajudou eles a captar mais da metade, teve até a Rockefeller Foundation investindo, e aí traz todo aquele questionamento, né, cara? Essa inovação tinha que vir de dentro também, né? Como é que você fortalece o ecossistema empreendedor local e cria um cluster de inovação que mais soluções possam sair de lá e também crescer, e não só soluções que são de fora para dentro. Fala um pouco do modelo de negócio da Regrin, como vocês operam, e também entra um pouco nessa questão de regulamentação, mercados de carbono, como é que isso tudo está ajudando a escalar o movimento e ganhar atração? Perfeito. Então, eu acho que existem diversos modelos econômicos ligados à floresta, né? Assim, foram falados alguns aqui, LPF, SAF,
manejo sustentável, a conservação da floresta de pé. Cada um deles tem as suas características. Alguns têm mais potencial de escala, outros menos. Alguns são mais desenvolvidos, outros mais incipientes. Enfim, vantagens e desafios de cada um. A gente hoje monetiza as nossas restaurações com 2 alavancas. Uma é o crédito de carbono de alta qualidade, oriundo da remoção desse carbono da atmosfera, né? A árvore vai crescendo, ela vai sequestrando o carbono da atmosfera, você tem um processo para medir esse sequestro, certificar esse sequestro, e você pode comercializar depois esse crédito com empresas que tenham essa necessidade na sua trajetória net zero. O segundo modelo de monetização que a gente tem é um ciclo de plantio e colheita de algumas espécies nativas madeireiras, para fins, geralmente, de alto valor, ligado à indústria moveleira, construção, etc. A gente geralmente usa esse modelo em algumas áreas onde o custo da terra é um pouco mais alto, terras com boa infraestrutura, mecanizáveis, e a combinação desses 2 modelos, da restauração de diversidade para carbono, com a madeira, ajuda a gente a ter retornos melhores e acessar áreas que a gente não conseguiria acessar só com carbono. Tá? E assim, acho que está óbvio isso, mas não custa falar, a ReGreen foi construída com um propósito muito forte, mas também com um comprometimento muito forte em ser uma empresa for profit, para lucrar. Eu acho que a restauração, né, já vem sendo feita no Brasil há muitos e muitos anos, e muito bem feita. Agora, feita sempre de um jeito meio heróico, com ONGs, com terceiro setor, ou às vezes cumprindo obrigações legais, né? E a gente achou que, se a gente consegue botar de pé um modelo lucrativo, isso é um jeito de escalar, né? Na hora que você vai atraindo capital, você vai crescendo. Então, essa foi a lógica. E eu acho que você pediu também para comentar um pouco sobre os progressos e os desafios e as oportunidades, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho da missão da ReGreen, do propósito da ReGreen, mas eu tenho muito orgulho também do que a gente já fez em 18 meses. Então, hoje a gente tem 25 mil hectares na Mata Atlântica e na Amazônia, são 4 mil na Mata Atlântica, 21 mil na Amazônia, mais ou menos metade disso é área restaurável, outra metade é área em pé. A gente já restaurou aproximadamente 1.000 hectares, quer dizer, a gente concluiu o plantio, né? A restauração é um negócio que dura muito tempo, mas a gente já concluiu o plantio. A gente está com 2 projetos junto à certificadora em fase final de verificação. A gente tem um network de 6 viveiros parceiros que a gente ajudou a fomentar, tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia. A gente já capacitou mais de 100 coletores de sementes nesses 2 biomas também para ajudar a gente, trabalhar junto com a gente. Então, acho que a empresa vem conseguindo evoluir muito e conforme a gente vai fazendo, eu acho que os gargalos e as oportunidades vão ficando mais claros, né? Então, assim, só para trazer alguns para vocês, assim, em termos de gargalos, um gargalo enorme que a gente tem é a situação fundiária. É difícil comprar terra no Brasil, né? É muito pouco digitalizado o processo, muito manual, a quantidade de problemas e vícios que tem é gigante. Então, para uma empresa que opera com nível de governança aqui em cima, comprar terra no Brasil é duro. Então, é um pipeline muito cruel, em que você começa com muita coisa e tem muito descarte, até você conseguir chegar em poucas propriedades lá na frente. Eu acho que outro desafio grande que eu mencionei que a gente tem são mudas e sementes. Não tem um setor pronto, que é só eu passar a mão no telefone e comprar 200 mil dessa espécie, 500 mil daquela, né? Os coletores de sementes e os viveiros de muda de nativa geralmente trabalham mais sob demanda. Eles surgem e têm uma atividade grande em função de alguma restauração, geralmente para cumprir um TAC, alguma coisa assim. Depois eles sofrem porque a demanda vai embora. Então, criar isso aí é um desafio e é algo que a gente está trabalhando muito duro para fazer isso. E, por fim, eu diria um terceiro desafio grande é o capital paciente. A gente conseguiu captar uma grana boa com investidores que têm um horizonte muito longo, mas nem sempre o capital tem esse mesmo horizonte, nem sempre ele entende que esse é um modelo que tem um payback um pouco mais longo, que é um modelo que naturalmente ainda está sendo criado, ainda tem um pouco mais de risco. Então, atrair esse tipo de capital é um desafio. A gente vem conseguindo fazer, mas sabe que a gente precisa continuar nesse caminho para ter a escala que a gente quer ter. Por fim, em termos de oportunidades, também botei 3 aqui. Eu acho que uma oportunidade grande que a gente tem é novas formas de se relacionar com a terra. Esses hectares todos que a gente tem foram comprados. E comprar é um jeito, na teoria, mais rápido, né? E também que dá um certo controle para a companhia. Agora, não dá para a gente chegar a 1 milhão de hectares, que é onde a gente quer chegar, só comprando. É um cheque do tamanho de um trem, né? Então, a gente vê oportunidade na agenda de concessões,
né, tanto federais quanto estaduais, tem uma quantidade enorme de terras públicas que foram desmatadas no passado e onde tem espaço para restaurar. A gente vê uma oportunidade grande também em parceria com proprietários, né, seja empresas, seja proprietários, pessoas físicas, para que eles enxerguem a restauração como uma renda adicional para eles. Eu acho que tem uma oportunidade muito grande também de novas formas de monetizar essa floresta em pé, por exemplo, créditos de biodiversidade, outros bioativos, etc. E isso é muito importante, porque se a gente consegue extrair mais valor da restauração, quer dizer que o meu potencial de escalar aumentou, o meu ponto de equilíbrio mudou, então eu consigo acessar novas áreas. E, por fim, eu acho que aprofundar esse envolvimento com a comunidade. A gente já faz isso de forma muito consciente, mas envolver mais a comunidade é importante também nos projetos. Só levantando uma provocação que ele fez muito importante, que é para também mexer um pouco no mercado financeiro, a importância de você ter arranjos financeiros, instrumentos compatíveis com esse tipo de investimento, blending, filantropia, para que você tenha também, consiga desbloquear esse capital internacional. A gente está fora do tempo, mas eu quero que a Lívia fale só umas palavrinhas super rápidas sobre essa agenda integrada de combate ao desmatamento, integrado com geração de renda, empregos, desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida das populações lá. E aí a gente encerra. Tá bem, Ricardo. Muito rapidamente, tanto Janice quanto o Thiago falaram sobre as condições aí, né, que precisam para que tanto a ReGreen exista, quanto o ecossistema de inovação também exista, né, no campo da bioeconomia na Amazônia. Mas, obviamente, a gente também precisa pensar das condições mais gerais para que tudo isso aconteça. Se a gente não tiver a capacidade de formular, implementar políticas de várias naturezas, no sentido do que a gente chama de agenda integrada de desenvolvimento para a Amazônia, que considere a Amazônia 4.0, ou seja, aquela que agrega tecnologia e inovação, mas se não olha para a Amazônia 1.0, de novo, questão de conservação da floresta, associado com melhoria de qualidade de vida e geração de renda e emprego para a Amazônia, muito possivelmente a gente vai falhar novamente. Por quê? Porque uma agenda integrada precisa olhar para a educação, precisa olhar para a saúde, precisa olhar para a segurança pública. Fico feliz que a Ilona, do Instituto Garapé, vai estar aqui amanhã, provavelmente vai certamente falar sobre a questão de segurança nos diálogos amazônicos. No contexto da Cúpula da Amazônia, ficou tão claro que a gente tem uma situação de descontrole completo em relação a vários tipos de inseguranças e ilegalidades, todos os tipos de crime ambientais, tráfico de pessoas, animais, tráfico de drogas e tantos outros acontecendo nesse exato momento na Amazônia. Então, como é importante a gente olhar para isso. Para uma bioeconomia acontecer, é preciso que exista infraestrutura, é preciso que exista conectividade. Para que a restauração aconteça, também é preciso que exista um tanto de ciência, tecnologia e inovação que venha da Amazônia, que venha de outros lugares que estão interessados em entender essa complexidade e diversidade da Amazônia. Então, aqui, deixo só meu registro de que a gente tem, na concertação, tentado avançar um pouco. Agora está em curso, em 8 dos estados amazônicos, um projeto chamado Itinerários Amazônicos, justamente com a ideia de trazer para o ensino médio e para a parte flexível do ensino médio mais identidade da floresta, da Amazônia, para a formação das pessoas. Se a gente não forma gente não gera demanda para justamente negócios da bioeconomia ou como ReGreen acontecerem no futuro, e assim por diante. Então, se a gente não tem um olhar integrado para o que significa melhoria de qualidade de vida para as pessoas na Amazônia, acho que, de novo, a gente vai ter dificuldade de gerar um ciclo novo aí para todo mundo. Obrigado, pessoal. Acho que é isso. Vamos lá que a gente está atrasado.